tenha tido essa experiência, com certeza você já teve a experiência de se relacionar com alguém, pensando que está agradando, que está fazendo tudo certo, que está alegrando a pessoa, mas na verdade não está. Talvez você esteja se lembrando de quantas vezes tentou agradar um filho, fez tudo perfeito, e mesmo assim ele respondeu com malcriação. Talvez você esteja pensando quando você tentou agradar sua esposa ou seu marido, fez tudo perfeito, mas não deu certo. Você achou que estava fazendo algo correto, mas não estava. Talvez você esteja lembrando de um parente, de um amigo, em algum momento da sua vida, em que você percebeu que todos os seus esforços, você percebeu que por mais que você tentasse, você não conseguia agradar aquela pessoa. E você estava fazendo o contrário do que era necessário para agradá-la. Isso acontece nos nossos relacionamentos. Mas isso pode acontecer também no nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que um grande propósito da sua vida é agradar a Deus. É fazer Deus feliz com a sua vida, feliz com você, com a sua adoração. Senão você não teria vindo aqui hoje para louvar, exaltar o nome de Deus. Deus é o amor da sua vida, você quer agradá-lo, você quer adorá-lo. Mas pode acontecer de em alguma situação da sua vida você achar que está agradando e não está. Sim, isso pode acontecer. E eu quero ver com os irmãos exatamente isso, uma história em que parecia que estavam agradando a Deus, mas não estavam. Evitando erros que nos levam à desaprovação por parte de Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 13. Para você que é novo, Crônicas é um livro histórico. Antes da metade da Bíblia, Antigo Testamento, antes de Salmos. 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13, eu vou ler dos versículos 1 ao 13. Leiamos. O rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1.000 homens e grupos de 100. Depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for a vontade do Senhor nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a Arca da Aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. Essa proposta agradou ao povo e todos concordaram com ela. Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito no sul até a subida de Ramate no norte, a fim de levarem a Arca da Aliança de Quiriate Jearim para Jerusalém. Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isso é, Quiriate Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a Arca da Aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono acima dos querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora na casa de Abinadab. Uzai e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais, que pertencia a Aquidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá, por ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali na presença de Deus. Davi ficou furioso porque Deus na sua ira havia castigado Uzá. Assim até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: e agora? Como poderei levar comigo a Arca da Aliança? Assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo o que era dele. Essa é uma cena em que Davi está construindo o reinado dele. Davi foi aclamado rei, não só sobre Judá, mas sobre todo Israel.
Davi conquistou a cidade dos jebuseus. Por isso ela é chamada de Jerusalém. E Davi estabeleceu ali o seu trono e o seu reinado. Mas faltava o centro religioso do poder. E Davi tem esta ideia, que é um desejo dele, de trazer a arca para a cidade onde ele estabelece o reino dele, Jerusalém. A arca estava em uma outra localidade, esquecida e perdida. Davi lembra de Saul, que Saul, com seu reinado desastroso, seu reinado desobediente, um reinado que não agradou o coração de Deus e por isso ele foi desaprovado. Saul não consultava a Deus, Saul não buscava a Deus, e a prova disso é que a arca estava esquecida. Davi resolve trazer a arca como um sinal de que ele está buscando a vontade de Deus, clamando por Deus, querendo a presença de Deus no meio do povo, e ele mostra isso ao povo, trazendo a arca para Jerusalém. Nós temos que entender o que é esta arca, que arca é essa, o que a Bíblia fala acerca dessa arca. Meus irmãos, a Arca da Aliança, como alguns conhecem as Escrituras, era um objeto que foi construído no tempo de Moisés, era uma caixa folheada em ouro, que tinha um grande símbolo para o povo. Essa caixa tinha uma história. Dentro dela foram colocadas as placas dos 10 mandamentos. Dentro dela foi colocado o bordão de Arão, dentro dela foi colocado o maná. Símbolos da aliança que Deus fez com o povo, símbolos do povo no deserto, que sobreviveu pela graça de Deus. Esta arca, esta caixa, ficava no local da tenda sagrada, e era um local onde só sacerdotes levitas poderiam entrar e apresentar sacrifícios diante de Deus. A arca tinha o símbolo de ser, como nas Escrituras dizem, um local onde Deus estabelece o trono dele. A arca seria o estrado dos pés de Deus. Que Deus? O Deus que está acima dos querubins, o Senhor dos exércitos. A arca é o símbolo de onde Deus está. A Bíblia fala que Deus está presente em todos os lugares, mas onde está a arca é a certeza de que Deus está ali aprovando o que o povo está fazendo. A arca era Deus morando no meio do povo, Deus morando no acampamento do povo, Deus ali presente. E o nome da arca é a Arca da Aliança, porque o povo carrega, não o seu Deus, como outros povos faziam, carregando uma estátua com um Deus de pedra. O povo carregava a aliança que ele tinha com o seu Deus. O povo carregava a aliança que Deus fez com eles. Era o povo da aliança. O povo que pertencia a um Deus, o Deus dos pactos, o Deus da promessa, o Deus bondoso, o Deus que firma a sua aliança com o seu povo. E esse Deus estabelece o trono dele na aliança que ele fez com o povo. O estrado dos pés, o suporte de Deus é a aliança, e Deus não sai do seu trono, Deus não esquece a aliança que ele fez com o seu povo. A arca tinha todo esse simbolismo. A arca era algo de grande valor, e a arca estava esquecida e perdida. Na época do sacerdote Eli, no início da vida de Samuel, a arca foi roubada pelos filisteus, porque o povo estava perdendo uma guerra, não tinha mais o que fazer, e como uma última alternativa, Israel falou, vamos levar a arca para o acampamento de guerra, para ver se Deus dá um jeito. Mas ele perde a guerra, a arca é saqueada. Os filisteus são amaldiçoados, os filisteus devolvem a arca, mas a arca fica numa casa, e fica lá perdida, na casa de Abinadab, que tem 3 filhos, o Eleazar, o Uzai e o Aiô. E ele fica lá sendo guardado, provavelmente uma família de levitas, fica lá numa cidade esquecida, se esquece dessa arca. No reinado inteiro de Saul se esquece, 20 anos ali a arca esquecida. Mas continua sendo um objeto sagrado para os israelitas, continua sendo o símbolo da presença de Deus. E agora esse texto mostra que no momento em que essa arca está sendo trazida, que é um momento de grande festa, é um momento de alegria, é um momento de dança, porque a presença de Deus está ali. É o símbolo da presença de Deus, do trono de Deus, e na presença de Deus há o quê? Alegria, festa, o rei está dançando, o povo está dançando, e de repente acontece uma tragédia. Os bois tropeçam, o carro bate, a arca se desequilibra, e aquele que está lá dentro dá uma seguradinha para a arca não cair. Segura a arca para ela não cair. E ele é fulminado. Ele é morto na hora.
Deus ficou irritado. Deus não aceitou. Por quê? Porque a coisa estava sendo feita com os bons motivos, mas da forma errada. A Bíblia afirma, no Pentateuco, o seguinte sobre a arca: façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia e revistam de ouro. Enfiem os cabos nas argolas dos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. A arca não poderia ser carregada de qualquer forma, por qualquer um, e muito menos sem apalpado por ninguém. Ninguém poderia encostar nela. A arca era um objeto sagrado. Ela simbolizava o próprio Deus, ela simbolizava a pureza de Deus. E Deus queria mostrar para o povo: eu sou um Deus santo. E um Deus santo não tolera o pecado. Para aparecer na frente da arca, era uma pessoa só, uma vez por ano, e depois de ter feito vários rituais de purificação, para mostrar, para aparecer na presença de Deus, tem que estar purificado. Mas aquele homem, aquele moço que estava ali cuidando da arca, que cuidou da arca há tanto tempo, deu uma seguradinha para a arca não cair e morreu. E essa é a tragédia da história, porque um momento que era de festa, um momento que era de alegria, uma celebração, de repente se torna um momento de tristeza e de tragédia. Davi, que estava dançando, agora está furioso com Deus, irritado com Deus. Porque para Davi isso foi uma desaprovação. Davi, que era o comandante daquele ritual, Davi que teve a ideia e deu errado. E pior, matou um moço ali que pode ser visto como inocente. E o texto fala que Davi ficou com medo de Deus. Como é que eu vou trazer agora Deus para perto de mim desse jeito? Como é que eu vou trazer a arca? Algo que era de alegria se tornou em pesadelo, se tornou um medo. O Davi mandou carregar a arca num carro de bois, quando na verdade ela deveria ser carregada por hastes, por homens, para não ter perigo, para não ter erro de cair. Ele seguiu uma tradição que os filisteus usaram, que para devolver a arca, eles puseram num carro de bois e falaram: deixa o carro ir por onde ele quiser e o caminho vai ser dito de acordo com a vontade de Deus. E Davi, como tinha essa tradição de carregar a arca num carro de bois, usou essa tradição, mas não podia. Muito menos ser encostada por alguém. É uma história que mostra em que o povo inteiro, numa festa, achava que estava agradando Deus, e Deus se mostrou furioso. Deus reprovou aquilo que estava acontecendo. Deus não aceitou, tanto não aceitou que ele julgou com morte. E o clima se tornou um clima trágico, um clima de funeral, todos com medo do próprio Deus. Tudo deu errado. E aí então, por 3 meses, a arca foi encaminhada para uma casa, e nessa casa, toda a casa foi abençoada. Nós podemos aprender algumas coisas com essa história. Essa história da arca, que é um objeto de valor, nós temos o mito da arca, o que é esta arca. Mas, na verdade, meus irmãos, o objeto em si não importa. O que importa é a lição que essa história nos traz. Essa história nos ensina que pode acontecer na nossa vida como igreja, na sua vida particular, momentos em que você acha que está agradando a Deus, mas não está. E a primeira lição que eu quero tirar é a seguinte: proximidade não significa aceitação. Proximidade não significa aceitação. Eles estavam do lado da arca. Eles estavam carregando a arca. E aquele que foi morto por Deus era justamente o que estava dentro do carro, do lado da arca, e colocou a mão nela. Não é por proximidade física que nós somos aceitos por Deus. Mas aquele povo todo achava que por ter um objeto que representa a Deus lá no meio deles, eles estavam 100% alegrando o coração de Deus. É possível estarmos extremamente perto, fisicamente, das coisas de Deus, mas muito longe do seu coração. É possível sim. Estou falando de proximidade física.
Porque nós temos a tendência de achar, isso é da nossa cultura de fazer coisas, fazer boas obras, fazer rituais. Nós temos a tendência de achar que por nascer, por exemplo, num lar cristão, nós já estamos dentro da vontade de Deus, por termos pais que obedeceram a Deus, que obedecem a Deus, por termos uma cultura que segue a Deus. Nós achamos que a frequência na igreja, a proximidade com os cânticos, a proximidade com Bíblia, a proximidade com aulas de Bíblia, a proximidade com pastores, a proximidade com diáconos, isso garante para a gente uma aceitação da parte de Deus. Claro que eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou indo na igreja todos os domingos, claro que eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou participando de todos os GOs, claro que eu estou dentro da vontade de Deus, eu estou fazendo, presente, sempre presente. Eu tenho Bíblia, eu tenho coisas de Deus na minha casa, eu coloco sinais na minha casa, eu tenho objetos. Eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou agradando a Deus porque eu estou perto de Deus. E vem um texto desse e fala: o homem que estava do lado da arca morreu. Não é proximidade física, não é ativismo cristão. Eu estou perto de Deus porque eu estou fazendo coisas para Deus, eu estou fazendo coisas na igreja. Não é um vocabulário cristão, eu estou perto de Deus porque eu só falo glória a Deus, porque eu só falo a paz, irmão, porque eu estou todo dia presente, porque eu ouço a rádio gospel, porque todo dia eu escuto, em casa só toca hino, em casa só toca coisa gospel, eu estou perto de Deus. Proximidade física, rituais. Você pode estar enganado, não estou falando contra nada disso. Isso é muito bom, isso edifica. Mas não é isso que te garante a aceitação por parte de Deus. Jesus disse para os fariseus, que eram aqueles que mais se julgavam perto de Deus, o seguinte: hipócritas, Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Desde a época de Isaías, Deus já fala: o meu povo está perto de mim, o meu povo canta, o meu povo adora, o meu povo jejua, o meu povo faz ritual, o meu povo... Mas o coração está longe, participando de todos os rituais, próximo de todos os sacerdotes, na porta do templo, dentro do templo, mas o coração está longe. Então eu não aceito o que está sendo feito, porque não existe coração, não existe amor, não existe obediência, não existe santidade. Por isso não se engane, proximidade não garante bênção, não garante aceitação. Pelo contrário, a arca era um objeto sagrado, mas a gente aprende com a história da arca que não era o ouro em si, a tampa, o objeto. Porque muitos encostaram na arca e não morreram, por exemplo. Quando a arca foi roubada, os soldados que roubaram a arca, a história não conta que eles caíram fulminados, porque senão a arca não teria sido roubada. O povo foi amaldiçoado, os filisteus que roubaram foram, mas não o que encostou ali. A arca sumiu na história. Por que sumiu na história? Provavelmente foi saqueada. Jerusalém sofreu tantos saques, tantas incursões contra ela. Talvez até os babilônios levaram essa arca, profanaram essa arca. E a gente não vê na história que eles não conseguiram encostar num objeto sagrado do templo, porque quem encostava morria. O significado da arca é para aqueles que o conhecem. Por que aquele homem morreu? Porque ele conhecia exatamente o significado da arca, sabia exatamente o que devia fazer com a arca, sabia exatamente quem era o Deus dos exércitos e não seguiu as ordens, não seguiu o que foi estabelecido. O símbolo da arca é para quem conhece. Proximidade com Deus é para quem o conhece. Paulo vai afirmar em 1 Coríntios 11, versículo 29, quando ele explica sobre a ceia na igreja, ele vai falar o seguinte sobre a ceia na igreja: a ceia é um momento íntimo de comunhão da igreja, em que a igreja participa do corpo de Cristo. Mas ai daquele que come e bebe a ceia de forma indigna, sem discernir, sem reconhecer naquilo o corpo e o sangue de Cristo. Esse é réu do julgamento de Deus. Ele está dizendo o seguinte: tomar ceia não abençoa em nada, mas tomar da forma errada traz sim maldição. E não estou falando de uma maldição mística.
mas é a pessoa que está participando de algo sagrado, de algo pleno, mas que não percebe que está fazendo isso e profana aquilo. É o que aconteceu na história da arca. É o que acontece na vida daquele que está perto fisicamente, mas longe de coração. Proximidade física sem coração é pior do que estar longe. Porque o que está longe pode ser tocado pela mensagem, chegar e adorar. Agora, quem está perto demais e não entendeu, não percebeu, esse daí está bem longe de entender e de perceber. E esse daí é réu. Esse daí está sendo julgado por Deus, porque conhece, mas não faz. Sabe quem é Deus, mas não respeita como Deus. Cuidado, meu irmão. A proximidade física não te garante nada bom. Sem coração, sem o desejo, sem a vontade de estar com Deus, você está longe. Da mesma forma, você acha que está agradando, mas não está. Você vem às vezes para a igreja se arrastando, não porque você sabe que isso é o melhor e Deus está feliz com você, mas porque você acha que se não vier, Deus te amaldiçoa, você acha que se não vier, Deus não vai te perdoar daquele pecado. Meu irmão, isso não vale nada, isso é ativismo. Isso é ativismo. Você continua longe de Deus, você está fazendo coisas por obrigação, sem coração. A segunda lição que esse texto nos ensina é a de que o excesso de familiaridade com Deus pode nos levar à displicência com o que é sagrado. O excesso de familiaridade com Deus pode nos levar à displicência com o que é sagrado. O texto, na mesma história contada em Samuel, tem um acréscimo de um dado. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Deus ficou indignado porque encostar na arca foi falta de respeito. Por que esse homem encosta na arca? Uma arca que tinha tantas histórias de maldição. Uma arca que conta que quando a arca foi devolvida, a Bíblia conta que quando a arca foi devolvida, o povo de uma cidade olhou lá dentro para ver o que tinha e todo mundo morreu. Uma arca que tinha tantas histórias, por que esse homem encosta? Se ele sabia que não podia. Porque a arca ficou 20 anos na casa dele. Ele era um dos filhos do Abinadab, que a arca ficou na casa dele. 20 anos, cresceu com a arca. O primeiro filho, Eleazar, aquele a quem foi dado o direito de ficar com a arca, não está na história, talvez já estivesse morto. E os 2 outros filhos é quem estão no carro guiando, porque todo o povo falou, opa, não vamos encostar nisso. Se esses 2 ficaram tanto tempo com a arca em casa, eles sabem lidar, deixa aí, não aconteceu nada, deixa os 2 carregarem. Olha a ideia do povo, da superstição. E de Davi também. E ele, porque ficou tanto tempo com a arca em casa, acha que pode encostar. Claro, é um reflexo. Mas é um reflexo que mostra uma intimidade, que passa do nível da intimidade e vira desrespeito. Ele era muito íntimo com aquilo e desrespeitou a santidade do próprio Deus. Ninguém podia encostar na arca, ninguém, por isso os cabos. Ele desrespeitou Deus. É igual aquele amigo que acha que está tão amigo que começa a te desrespeitar. Vai na sua casa sem marcar hora, abre a porta da geladeira, usa o banheiro de porta aberta, pega coisa sem pedir. Todo mundo conhece alguém assim. E a gente acha que pode tomar essas liberdades com Deus porque a gente é muito íntimo de Deus. Sim, Deus quer ser o seu amigo íntimo. Mas Ele quer ser o seu amigo sem deixar de ser o santo Deus Todo-Poderoso. E nós devemos a Ele esse respeito. Não podemos tratar Deus como um amigo qualquer, em que a gente desrespeita como um familiar qualquer. Ou até pior do que um amigo, do que um familiar. Estou com Deus há tanto tempo, Deus já é camarada, Deus é íntimo. Deus está lá com a minha família, conheço Deus há 40 anos, há 30 anos, sei como Ele é. Não tem problema. Não tem problema.
Nós vemos as pessoas no começo da vida cristã, quando elas se convertem, com um zelo pelas coisas de Deus, com um cuidado, um amor, uma vontade de estar junto. Você pede para a pessoa fazer alguma coisa, novo convertido, acabou de se batizar, a pessoa fica toda feliz, eu vou fazer para Deus. Aí o tempo vai passando e de repente aquilo não vai ficando mais tão extraordinário, vai ficando comum, vai ficando normal, de repente nós fazemos de qualquer jeito, de repente reclamamos do que estamos fazendo para Deus, assim como nós fazemos com um amigo quando temos intimidade. E nós banalizamos as coisas de Deus, porque Deus já é de casa, porque nós já conhecemos Deus há tanto tempo. Quando nós pecamos a primeira vez e estamos perto de Deus, pecamos, desagradamos esse Deus, nós temos um sentimento de culpa tão grande, e nós pedimos perdão, e nós infringimos a santidade de Deus, mas de repente nós percebemos que nós não fomos fulminados por um raio, e que Deus não amaldiçoou a gente por causa do pecado, pelo contrário, continuou abençoando, e que a nossa vida continuou numa boa. Então tudo bem, já fiz isso antes. Como diziam os jovens, não dá nada, não tem problema. Teve uma vez que eu vim fazer uma coisa na igreja, eu vim sem vontade, vim com sono, fiz mal feito, e aí deu certo. Não tem problema, vou continuar fazendo assim. Vou continuar vivendo a vida que eu vivo. Não tem problema, porque eu já vi que Deus não é assim. Deus não vai me castigar, não vai me matar. A Arca ficou 20 anos lá em casa, não aconteceu nada. Estou com Deus há tanto tempo, não aconteceu nada. E por causa do amor e da misericórdia de Deus, nós confundimos as coisas e achamos que nós podemos desrespeitar a lei de Deus, desrespeitar as regras de Deus, desrespeitar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Achamos que podemos fazer o que queremos, dentro e fora da igreja, nos nossos lares, na nossa casa. Eu tenho sempre costume de falar que o que não pode na igreja também não pode em casa. Porque é a mesma vida santa. Não, na igreja não pode, mas em casa não. O que não pode na igreja também não pode em casa. Mas nós confundimos as coisas e achamos que pode. Porque eu já conheço Deus, Deus está comigo, e não acontece nada, e não tem problema. E vivemos como esse Uzá que morreu. Posso infringir uma lei, porque eu já fiz tantas vezes e Deus não fez nada. Na minha família tem tanto caso de gente pecadora e Deus até abençoou. Eu posso. E o trabalho da igreja? O que é sagrado? Sagrado não de te trazer santidade, mas sagrado porque é algo que alegra o coração de Deus, aquilo que é dado para você fazer aqui, ou como ministério para Deus. E você faz de qualquer jeito, faz com o resto das suas forças. Porque para Deus é meu amigo, Deus conhece, Deus sabe como está meu trabalho lá na empresa, Deus sabe como está o meu dia hoje, Deus sabe como está na faculdade, Deus vai entender que eu vou fazer isso de qualquer jeito rapidinho para acabar logo, Deus vai entender que eu vou faltar no dia que eu tinha que vir, Deus vai entender, mas tudo bem, é para Deus, é para Deus. Ir para o trabalho sem ter dormido à noite, não, nunca, se meu chefe me pegar dormindo, eu sou mandando embora. Vir para a igreja fazer uma coisa importante de qualquer jeito, tudo bem, é para Deus. Deus está vendo, Ele é de casa. Deus, amigão, Deus está vendo. Trabalho feito de qualquer jeito. Sacrifício sem vontade. Culto com a mente em outro lugar. Nós mexemos diariamente com o que é sagrado. E o que é sagrado é aquilo que Deus quer que nós façamos. E qual é o respeito que nós estamos dando ao que é sagrado? Qual é o respeito que nós estamos dando ao que é de Deus? Para o mundo tudo, para Deus o que sobrar. Para o mundo tudo. Para Deus, se eu ainda tiver força, eu faço alguma coisa. Deus é jogado para escanteio, segundo plano. Porque Deus está comigo desde sempre. Deus está comigo. Meu irmão, não caia nesse erro. Não confunda familiaridade e amizade com desrespeito. É o mesmo Deus do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo, é o Deus de Israel, é o Deus da igreja, é Jesus, é o mesmo Deus. Ele não mudou. É o Deus santo. É o Deus que quer o seu melhor. É o Deus que quer que você se dedique por completo. Que você entregue seu corpo como sacrifício vivo. É o Deus que quer que você, quando pegar algum trabalho para fazer em nome dEle, faça melhor do que o que você faz no seu trabalho secular. Porque é para Deus, não é para qualquer um. Meu irmão, cuidado, você acha que está agradando, fazendo de qualquer jeito, não está. Acha que está agradando,
vindo trabalhar na igreja com sono, sem dormir, sem vontade, não está. Não está. Ah, mas Deus vai ver meu esforço, eu estava lá com a mente no trabalho, estava lá com a mente no jogo, estava lá com a cabeça, você sabe onde. Cuidado, Deus continua sendo o mesmo. E a última lição, e a meu ver, a grande lição desse texto, meus irmãos, nós temos ainda um texto que eu esqueci, que é o seguinte: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. É um texto que nos ensina e nos estimula a darmos o nosso melhor quando nós estamos no trabalho para Deus, sem preguiça, sem falta de vontade. O melhor, Deus quer o melhor. Dê o melhor porque é sagrado. Em último lugar, obediência à lei de Deus é fundamental para estar em sua presença. Todo o povo queria estar na presença de Deus e achava que estava, mas estava desobedecendo. Estava desobedecendo de uma forma grave, desrespeitando a santidade de Deus. Davi aprendeu isso. 3 meses depois, quando ele percebe que a casa onde a arca ficou foi abençoada, ele fala: então a arca não é tão ruim assim. Então realmente a arca é a bondade de Deus. Vamos trazer ela, só que dessa vez da forma certa. E então Davi segue o manual. Davi escolhe as pessoas certas, o transporte certo, do jeito certo, com os rituais de purificação certos. E agora sim ele está pronto para trazer a ele a glória de Deus, a presença de Deus, porque agora ele se purificou e agora ele decidiu seguir a lei de Deus. Quando ele leva a arca, 2 capítulos depois, nós lemos o seguinte: Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são os líderes dos grupos de famílias levitas. Purifiquem-se e purifiquem-se os seus irmãos levitas, para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que a carregaram da primeira vez, e por isso o Senhor nosso Deus nos castigou, por não o termos consultado como devíamos. O que Deus quer da nossa vida para estar na presença dEle é que nós o consultemos para saber o que Ele quer. Na verdade, a vontade de Deus é que a gente siga as instruções dEle para a vida, e essas instruções estão na Bíblia. Davi consulta nada mais, nada menos do que a palavra de Deus para saber como carregar a arca, como levar a arca, para ter Deus morando do lado dele, para ter Deus morando em Jerusalém, para estar na presença de Deus. Ele entendeu, só obedecendo a lei de Deus, só seguindo a lei de Deus, só vivendo em santidade. Só assim eu posso estar na presença de Deus e agradando Deus. Senão eu estou igual Uzá. Acho que estou agradando, mas não estou. O erro anterior, tanto de Davi quanto do Uzá que morreu, foi achar que não importa se eu estou desobedecendo, desde que eu esteja fazendo uma coisa boa. Eu estou desobedecendo, não estou seguindo a risca, mas tudo bem, eu estou levando a arca para Jerusalém. Tudo bem desobedecer se a minha vida está fazendo alguma coisa boa. Tudo bem desobedecer a Deus, se na verdade eu estou trabalhando e estou fazendo bem para Deus por outro lado. Eu não estou vivendo em santidade, mas ok, Deus está me aceitando porque eu estou trabalhando para Ele, eu estou ajudando os pobres, estou dando ajuda para famílias necessitadas, estou dando trízimo na igreja, estou doando roupa para o bazar, estou participando dos ministérios, ok, estou fazendo coisas boas, estou ajudando o Recanto dos Avós, estou ajudando o Lar Batista, tudo bem. Deus está alegre com a minha vida, porque eu estou fazendo coisas boas para Deus. E vem um texto desse e fala: não, se você estiver em desobediência, sua vida não estiver em santidade, você não está agradando a Deus, mesmo que você esteja com uma lista extensa de atividades boas na sua agenda. A santidade é fundamental, a obediência é fundamental. Sem ela, todas as suas ações se tornam inúteis para Deus. Deus não está feliz com você
Deus não está alegre, Deus não está satisfeito com a sua vida se não tiver santidade. Se o seu desejo mais íntimo for seguir essa palavra, se você chorar e clamar a Deus quando você desobedecer essa palavra, se você não viver dessa forma, você não está agradando Deus. Você tem aqui toda a instrução, assim como Davi tinha. Estava escrito, era só ir e ler. Mas ele preferiu fazer da cabeça dele, de acordo com a tradição popular. Está tudo escrito para a sua vida. Onde basear suas decisões? Onde basear a sua família, a sua casa? Como lidar profissionalmente? Como trabalhar para o próprio Deus? Está escrito, está aqui. E Ele quer que você siga o manual que Ele fez para a sua vida. A palavra dEle. Não despreze isso. Não troque o aprendizado da Bíblia por ativismo religioso. É tão comum hoje em dia, a pessoa trabalha, mas na hora de estudar a Bíblia, não preciso. Porque eu estou trabalhando. Nunca está sentado na hora do culto, está sempre trabalhando, vai um ministério aqui, ministério ali, precisam de mim, ministério aqui, mas não senta para aprender, não senta para estudar, não lê a Bíblia em casa. Por quê? Porque eu estou fazendo, tá bom, eu tenho medo, vai que eu leio e eu descubro que eu estou fazendo coisa errada. Melhor não, né? Melhor continuar trabalhando para Deus, porque aí eu estou agradando a Deus. Não, sem obediência você não está. E Jesus fala, vocês pecam por não conhecer, porque está escrito. Está escrito. Você sabe muito bem como viver. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. Essa é a fórmula para agradar a Deus. Se você fizer o que a Escritura diz, se você for obediente, você vai trabalhar para Deus, você vai estar presente no meio da igreja, porque a Bíblia manda fazer tudo isso. Mas vai passar do ativismo, vai ser muito melhor, porque você vai estar de coração. Você vai obedecer a Deus não só aqui dentro, mas você vai obedecer a Deus em todos os aspectos. Você vai consultar a Deus como Davi queria fazer. Posso, não posso, devo, não devo, vou, não vou. Você vai consultar a Deus. Você vai basear todas as suas decisões, seus planos, seus objetivos, tudo em Deus. E assim você estará agradando a Deus. O objetivo do seu coração é agradar a Deus? Primeira pergunta. É agradar a Deus? Se é, agora você já aprendeu 3 lições. Importantes e valiosas. Não é presença em culto, não é proximidade física. Não é ser amigo de Deus de longa data, ou achar que é amigo de Deus de longa data. Não é fazer. É obediência, é coração. Quando Davi percebeu que Deus não estava aprovando, o coração dele foi tomado de medo. E não é aquele medo saudável que nos ajuda a respeitar, não. Medo de morrer. Quando nós não estamos agradando a Deus, o nosso relacionamento com Deus é medo. O que Deus pode fazer comigo? Eu me convenço racionalmente de que eu estou agradando a Deus, mas lá no íntimo eu sei que Deus não está feliz. Lá no íntimo eu tenho pavor. Tanto que nós não oramos mais direito, nós não louvamos mais direito, nós lemos a Bíblia superficialmente. A nossa vida cristã é superficial, porque lá no íntimo fica o medo, o pavor de saber que nós não estamos agradando. Mas a boa notícia é, dá sim para agradar a Deus, dá para fazer Deus sorrir, dá para ter uma vida digna, sem o medo de Deus. Ele não quer que você o obedeça por medo de ser castigado e fulminado, como usa aqui desse texto. Ele quer que você viva uma vida decente, uma vida em santidade, por amor a Ele.
e Ele estará feliz com você. Ele te olhará e falará: este é o meu servo que me obedece, que me segue, e o seu coração estará alegre e feliz. A felicidade de Davi, quando ele conseguiu levar a arca para Jerusalém, era tão grande, tão grande, tão grande, que os críticos e os maldosos até o censuraram. De tamanha a alegria dele em agora saber que fez tudo certinho e está na presença de Deus. Deus está alegre com ele. Que essa seja a alegria da sua vida. Amém? Vamos orar. Amado Pai, amado Deus, essa história bíblica é tão dura, Pai, porque ela nos adverte que nós corremos o risco de estar longe do Teu coração, da Tua verdade, da Tua vontade. Essa história nos adverte, Pai, que nós somos pecadores e nós só entramos na Tua presença purificados, e eu sei que a purificação é por Jesus, ó Pai. Mas ela nos mostra que o Senhor não se satisfaz com um servo que não segue a Tua lei. E por isso eu peço perdão pela minha vida, por todas as vezes que eu achei estar na Tua presença, mas não estava, porque o meu coração estava distante. E nós, como igreja, pedimos perdão, ó Pai, porque sabemos que nós somos pecadores e nós falhamos, nós erramos. Peço que o Senhor ouça a oração de todo mundo que está aqui, que percebeu que está distante, embora perto fisicamente, que percebeu que está desrespeitando o Deus Santo de Israel. Pai querido, perdoe cada vida, restaure a alegria, o júbilo, a felicidade de estar na Tua presença, ó Pai. E nos ensine a ter santidade, nos ensine a viver em santidade, nos mostre onde nós estamos errando, o que nós devemos fazer para voltar, ó Pai, a Ti, para trazer a Tua presença para a nossa vida, Pai. Assim como Davi tinha o desejo intenso de morar na Tua presença, nós também temos. E por isso nós tiramos de nós toda a tendência, todo o desejo de praticar a maldade, Pai. Nós eliminamos da nossa vida, nós queremos Te buscar, que a Tua palavra seja o centro desta igreja, o centro dos nossos corações, o centro de tudo que fazemos, ó Pai, que ela nos norteie, que ela nos mostre o que é correto, que nós possamos consultá-la todos os dias, ó Pai, e viver uma vida que Te agrada. Senhor, obrigado por aceitar esses pecadores, obrigado por aceitar este povo, ó Pai, obrigado por me aceitar com todos os meus erros, obrigado por nos dar a chance de Te alegrarmos, de Te fazer sorrir, e que essa seja a verdade nossa, Pai, em nome de Jesus, nós fazemos essa oração, amém.